Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está aqui para a gravação do nosso 4º episódio do Leve o que der. E hoje a gente trouxe um tema denso e um tema leve, que tem muito a ver com a gente, com a nossa história, com a nossa vida, e que toca os nossos corações com toda a força do planeta e do universo. O que nos uniu? Filhos, os nossos menininhos. Exato. A gente trouxe o tema de hoje é o que nós estamos fazendo com os nossos meninos e por que nós estamos tocadas um pouco por alguns acontecimentos recentes aí que todos vocês acompanharam, e a gente discutiu um pouco sobre isso, né? Sobre o papel da sociedade, o papel da mãe, o papel da família na criação dos meninos, para que a gente nunca mais tenha que assistir cenas como as últimas recentes que a gente viu de um espancamento de uma mulher num elevador. Todo mundo viu, né? Todo mundo viu, enquanto a gente está aqui conversando, outras tantas estão sendo espancadas por este Brasil, que é muito triste. Espancadas por homens que um dia foram meninos, filhos de alguém. E a nossa conversa hoje é sobre isso. Onde esses filhos que são os nossos, hoje a gente vai falar muito sobre eles, onde eles estão nessa conversa e como nós estamos nos esforçando diariamente para que eles sejam seres humanos melhores nessa sociedade e para que eles aprendam principalmente sobre amor e sobre respeito, né, amiga? Exato, exato. E está sendo um tema muito falado, abrangido. Tem pessoas bem famosas, tem pessoas que são formadoras de opinião que têm falado a respeito, porque foi uma brutalidade. Mas, só para colocar e não deixar de colocar, amiga, a minha posição, que eu acho que sim, nesse momento tem muitas outras mulheres sendo espancadas, mas também tem muita violência contra o homem neste exato momento. Claro que se for colocar a proporção uma mulher espancar um homem, a situação é muito diferente. Ainda que tu, inclusive, amiga, saiba que tu tem uma pessoa... não é tua amiga, não é tua conhecida nada, mas uma pessoa que seguido tu, né, quem mora em condomínio sempre tem um outro condômino que presenteia os demais condôminos com situações assim, e tu sabe que vem de uma mulher. E a gente né? vê também, não só pra gente... Falar? Não. A gente, tem outros casos, eu escutei algumas histórias recentes aí de Maria da Penha, para homens. E também para casais homoafetivos, né? Porque a gente não para pensar nisso, né? Como é que essa violência se dá dentro de casa. Então, assim, vamos contextualizar que a gente vai falar hoje sobre o nosso papel na criação dos nossos filhos, independente do sexo, mas a gente vai falar dos nossos que são meninos, né? Para que essa violência cesse, para que a gente não precise mais falar sobre isso, porque isso não seja mais notícia, para que nós tenhamos pessoas mais civilizadas no mundo. Acho meio difícil isso acontecer, né? No mundo como se dá, como tem se dado, como ainda está se dando, e eu me atrevo a dizer que isso ainda vai em muitas gerações, porque a gente tem um contexto familiar, e aí eu vou tentar focar, porque eu abro muito o leque, nessa questão desse espancamento do elevador, onde foi um homem contra uma mulher. Então, o que a gente quer trazer hoje? O que estamos fazendo com os nossos meninos para que jamais essa atrocidade paire sobre as nossas famílias, né? Tanto os nossos filhos quanto os nossos filhos contra alguma mulher, contra algum homem, enfim. E para quem a gente conseguir alcançar hoje com essa conversa. Exato. Que a gente possa, de alguma forma, ajudar com os exemplos que a gente tem nas nossas casas. Exato. Tanto dos maridos quanto dos filhos. Exato. Mas me conta, amiga, assim, a gente discutiu um pouquinho no carro sobre isso, sobre a criação dos meninos. Para quem não sabe ainda, são 3 nessa mesa, né? Eu tenho um de 11 anos, faz 11 agora, daqui uns dias, e o outro de 7. E a Cassie também tem um menino, então isso nos toca muito, assim, né? Como nós somos mulheres criando meninos. Exato. Né? Nós somos mulheres criando homens. E nós temos as coisas que nós acreditamos que são fundamentais para a criação e que é uma convergência nossa, da nossa amizade. Que nos trouxe para o podcast. E que é o amor e o respeito. Exato. Na criação, amor e respeito. Lá em casa a gente tem uma frase que o Frederico nem sabia falar direito. E ele sempre ouviu isso e repetia. A nossa família é amor, carinho e respeito.
Essa é a nossa frase, é a nossa família, independente do que aconteça. Então, a gente vai trazer, e a gente começou a falar sobre esse caso do espancamento, e a gente trouxe, cara, esse cara, esse homem, ele já foi uma criança, e ele, pai nem sempre, né, mas mãe todo mundo tem. Então, assim, primeiro, coitada dessa mãe. Né? Se ela vive, se ela não vive, mas enfim, se foi... te colocou no lugar dela. Meu eu fechei Deus os olhos e me coloquei no lugar dela muitas vezes, assim, e refleti o que eu faria. Porque eu também tenho uma frase com os meninos lá, que a gente sempre faz antes de dormir, depois a gente fala um pouquinho sobre o momento de dormir, sobre rotinas, nós vamos falar sobre isso, né? Disciplina, rotina. Mas que eu sempre falo pra eles, eu estou com vocês pro que der e vier. Eu adotei essa tua frase também, tá? É? Depois do que a gente se conheceu. Viu? Sabe que eu não consegui. A verdade é que eu não consegui me colocar no lugar dessa mãe. Porque à medida que a gente está com eles para o que der e vier, como que eu estarei nesse caso? Gente, como que eu estaria do lado dele para o que der e vier nesse caso? Nada vai justificar, nada do que ele me trouxer vai justificar, nada. Sabe? Tu sabe que, contextualizando um pouquinho, vou trazer um episódio. Eu já te contei isso, assim, que pra mim foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Que foi quando meu pai me levou pra Porto Alegre pra eu morar sozinha. Eu tinha 17 anos. E ele tinha um golzinho vermelho na época. E ele foi sozinho. Fomos eu e ele de Santa Rosa até Porto Alegre, 500 quilômetros. Pra ele me deixar lá. Eu ia morar sozinha pra estudar e tal, e trabalhar, enfim. E aí, quando nós nos despedimos, ele foi lá, me ajudou a montar um colchãozinho no chão, um fogareiro de 2 bocas, que era o que tinha lá. E quando nós estávamos nos despedindo, ele dentro do golzinho, ele ia voltar, eu ia ficar. Eu chorava copiosamente, porque ali começava uma ruptura do meu lugar de segurança, onde tinham pessoas comigo pro que der e vier. E meu pai falou assim pra mim, olha a coragem dele. Minha filha, eu já te ensinei tudo o que eu tinha para te ensinar. A partir de agora é contigo. As consequências dos teus atos serão tuas. Eu vou estar sempre aqui para te ajudar, mas eu não vou mais opinar sem que você me peça a opinião. E ele nunca mais opinou na minha vida sem que eu pedisse a opinião dele. É óbvio que eu pedi, né, gente? Assim, impossível viver. Até hoje. Até hoje a gente pede, mas assim, ele espontaneamente nunca mais opinou, porque ele corajosamente, ele precisava me entregar a minha responsabilidade. E aí a gente vinha falando agora no carro, né, amiga, sobre como dar esta autonomia para as crianças e essa responsabilidade. Para mim foi importantíssimo, fundamental, foi traumático. Sim, total. Porque, assim, hoje eu lembro disso e eu sinto vontade de chorar ainda hoje, assim, né? Sim. Ao relembrar a cena. Ainda mais eles. Porque vocês não têm noção, esse pai e essa mãe. Foi sempre uma família de muito amor, né? E é o que eu quero replicar pros meus filhos. Mas aquela frase do meu pai foi o que eu digo pros meus filhos hoje. Meu pai disse pra mim, em outras palavras, eu estou com você pro que der e vier. Tá, mas e eu essa quero mãe? A minha mãe? Não. Essa mãe? A mãe deste rapaz? Exatamente. Porque tu tem muito pra ti. Difícil. Enraizado, teus pais vão estar para o que der e vier. E tu faz isso com teus filhos. Como que a gente faria? Como que faria? Então, eu acho que para essa mãe, contextualizando com o que eu trouxe em relação à história do meu pai, é que talvez a minha atitude com os meninos, e assim, eu tô confabulando literalmente, porque assim, é impossível a gente realmente sentir o que aconteceu, né? Mas eu, talvez com os meninos, colocaria eles neste lugar de responsabilidade. Você vai pagar pelas consequências do que você fez, mas eu tô contigo. Exato. Tá, eu vou estar sempre do seu lado, mas você precisa pagar pelo que você fez. E aí, trazendo para nossa rotina do nosso dia a dia, né? Você precisa levar o seu prato para a pia. Você precisa terminar a sua tarefa da escola. Você precisa viver a frustração, né? É isso aí. Eu acho que tem E aí eu queria, amiga, que tu falasse um pouquinho sobre a questão da frustração, porque é um tema que é tão quente para você e para nós, né? E a gente fala tanto sobre isso, né? Dessa luta para que os nossos filhos não se frustrem. Mas será que ela é uma luta legítima nesse sentido? Será que isso ajuda? Eu estava muito pensando essas últimas semanas o quanto que, e a gente falou isso com a Lauren, o quanto a gente trazendo as nossas fraquezas, digamos assim, ou até a nossa história de vida, ela nos fragiliza em relação ao outro, porque vai julgar de várias formas.
Mas eu queria colocar a minha história e, de repente, aos poucos, no podcast eu quero trazer que, sim, tenho, abrindo um parênteses, gratidão, amor pelos meus pais que já se foram. Agradeço muito por eu tenho certeza que eu sou como eu sou. E eu sou o que eu sou a empresária que eu sou, com a visão que eu tenho. Porque eu aprendi isso, que foi uma família empreendedora. Mas não, na minha casa não tinha isso. Não tinha esse acolhimento, essa... eu ousaria dizer um pouco mais assim, esse respeito neste nível que eu vejo, e que é o que eu faço com meu filho. Então, isso me fez entender, e mais uma vez agradecer aos meus pais, porque também isso eu consigo ver o que não fazer, o que eu acho que não daria certo. Né? Não que não daria certo, porque eu dei certo, sabe? Eu dei certo em vista de muita coisa, né? Mas pode ser que com a geração do meu filho não desse, sabe? Então, quando a gente traz isso, amiga, de rotina de filhos, eu surfo muito nessa onda, assim, eu surfo tranquilamente, porque é algo que eu domino. E eu pensei muito em começar a trazer isso no podcast, para que as pessoas entendam que, independente do que se traz na bagagem, o que a gente traz de criação, elas não vão determinar o que a gente é e vai ser. Então, e aí, nós temos a oportunidade de mudar. Exatamente. E aí eu não digo assim, eu vou mudar, eu sou uma pessoa que eu falo desse jeito, eu vou começar a falar de... Não, é aceitar quem tu és, quem tu é de fato, e fazer disso algo muito positivo. Quer dar um exemplo teu sobre isso? Olha aí, saia justa! Assim, ó, o meu pai falava muito assim pra mim. É que tu sabe como é que tu é, né, Cássia? Sabe como é que tu é, o jeito que tu fala. Tua fala é muito forte, teu tom de voz é muito forte. Tu vai falar com um vendedor, com um cliente, com não sei o que, com um funcionário. Vou fazer um parênteses. Quando nós nos conhecemos, ela falava sobre isso. É porque o Frederico fala alto igual a mim. Eu falo muito alto. Uhum. Eu nunca percebi a Cássia falando alto. Parênteses. E veja, e hoje isso é o que me favorece, sabe? Hoje, quando eu sei que eu tenho voz e que a minha voz vai se lapidando e vai me... reverberando. Exato, e vai me tornando quem eu sou, eu sei que esse tom de voz me ajuda muito. Então, é isso que eu quero dizer. É tu pegar aquilo que tu acha que foi te imposto... Olha a gente fugindo do assunto de novo. Mas já vamos voltar. Te foi imposto como uma verdade absoluta e fazer daquilo algo que te impulsione, que é o meu caso entre outros tantos. Mas como é que tu leva isso? Vamos voltar então pro assunto, porque a pauta, a minha pergunta é: como que você provoca isso no Fred? Essa reflexão. Como que a gente pode mostrar para os nossos meninos que eles não precisam ser um estereótipo da sociedade? Sim, boa. É isso aí. Contextualizando tudo isso, eu preciso fazer com o Frederico que ele tenha as autonomias dele, que ele acredite nele, que ele saiba que ele é forte, que ele é inteligente, que ele é capaz. E isso é uma linha muito, muito fina, muito tênue, talvez, entre o alter ego, né? Não? O que tu quer dizer? Entre achar que é muito bonzão, que sim, daí talvez esse que espancou chegou nisso. Sim. Uma super poder, super confiança. Entre tu saber que, eu, inclusive, tenho propriedade em falar que tal coisa eu não consigo fazer. Eu tenho coragem de falar. Que determinada função eu não conseguiria. Determinadas situações eu iria me sair menos do que em determinadas outras. É isso que eu falo. Conseguir falar... Conseguir ser quem é e ter coragem e autonomia de conseguir... me perdi, amiga. Conseguir... assumir as suas fraquezas. Que não é, exatamente. E que tem fragilidades. Exato. E que precisa aprender. Mas tem um outro lado disso também, que eu vivo um pouquinho lá em casa com o Pedro, com meu filho mais velho, que é um menino muito amoroso, muito... determinado, ele tem normalmente uma fala muito determinada, mas por outro lado também tem uma insegurança tremenda, que se vocês, quem me conhece sabe que assim, ouvindo ele falava, não é possível que teu filho tenha essa insegurança, né? Exato. Mas ele tem, a ponto de dizer assim, de perguntar pra gente em quase tudo o que ele tem que tomar de decisão, o que a gente acha, o que nós faríamos. E o nosso exercício, pelo contrário, lá em casa com ele a decisão é sua.
que é um pouquinho do que meu pai fez comigo lá. Agora é contigo. Uhum. E eu preciso mostrar esse caminho pra fortalecer ele. E de dizer, olha, você precisa tomar essa decisão é sua. A consequência também vai ser. Eu não posso decidir por você. Mas ele insiste em perguntar, mas e se fosse você, o que você faria? E se fosse você? O Frederico faz Então, isso também. mas o Tomás, o meu menorzinho, não faz. Ele simplesmente fala assim, tá tudo bem. Se autorregula com uma velocidade incrível, dá uma volta no cenário, na situação, e já reinventa o próximo passo da vida dele. É muito rápido isso nele. E é completamente diferente do Pedro. Enquanto o Pedro tá esbravejando, o que eu também não acho ruim esbravejar, porque nós precisamos esbravejar, eventualmente. E ele quer uma resposta que ninguém vai dar. E ele quer uma resposta que ninguém vai dar, e isso deixa ele mais esbravejante ainda. O Tomás, ele sai, recua, olha a cena de longe, avalia os riscos. É muito engraçado. Ontem aconteceu uma cena muito parecida, uma cena assim, dessas, né? Pedro esbravejando por uma situação que eles estavam aprontando lá os dois, e eu coloquei um limite ali de uma coisa que eles queriam muito. E aí Pedro, mas bravejando, o Tomás em silêncio. Ele já tinha recebido a consequência do ato dele, que era a mesma consequência para os dois. Pedro esbravejando, Tomás em silêncio. Daqui a pouco o Tomás vem, calmamente, para uma cena de confusão ali, onde estão os dois adultos e uma criança gritando, calmamente, 7 anos. E fala assim, gente, agora eu vou explicar o que realmente aconteceu. Vocês podem me ouvir? E ele contou a história do jeitinho dele. Só que nós dois, adultos, o Daniel principalmente, o Daniel caiu numa gargalhada que ele não se aguentou. Ah, pois é. Porque realmente é muito engraçado e muito bonitinho. Mas isso também desregula a criança ali naquela hora a forma como ele recebe, né? Mas enfim, quando a gente fala, amiga, de deixar a criança confiante e pronta, vem muito sobre a frustração e vem como a gente vai lapidando o caminho. O Frederico, eu comecei a estudar sobre isso, educação positiva, que hoje em dia já está assim, não sei se eu poderia falar essa palavra no podcast, mas a palavra prostituído, claro. né? Sim. Porque existem várias teses e teorias, porque a educação positiva não é uma teoria. Ela é uma forma de se avaliar para que a gente consiga ver o que, aonde machuca na gente, para que a gente seja forte e não desconte na criança, basicamente isso. É aquele não, eu quero até fazer no nosso Instagram, sigam o nosso Instagram. Leve.o que der. Exato. Uma postagem exatamente sobre isso, que é o não que a criança diz, que nos deixa furioso, é aquele sim que a gente queria ter dito e a gente não pôde dizer. Sabe? Então, quando a gente fala da frustração, e eu falo sobre isso do Frederico, que eu comecei a estudar, eu tinha medo de mim. Eu pensava, gente, esse bebê tem 10 meses, 11, ok. Então, existe a crise dos 2 anos das birras, ok. Eu já ouvi falar. Mas o que eu vou fazer? O que vai... Meu Deus, eu tenho medo de mim quando ele tiver 2 anos. O que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? E aí eu comecei a estudar, a ler. E aí entrou também, depois de bastante tempo, isso, a terapia. Muito tempo depois. Mas eu comecei a ler e ver que, na verdade, é sempre sobre eu. O adulto, né? Nunca o outro. E aí eu comecei a entender. Só que, claro... Nesses erros e acertos, e eu acho que eu acerto muito com meu filho, eu acho que realmente eu consigo colocar para ele exatamente o mundo ideal, ou melhor, o mundo real, perdão. Que o mundo é assim, a gente se frustra, a gente pode não ter tido tempo para fazer tal coisa, pode não conseguir sempre. E eu falo muito sobre isso, o mundo não gira ao teu redor. Antes de você existir, meu filho, existia um homem, uma mulher, um casal... E esse casal já existe, vai continuar existindo. Ele fala, mas é bem que eu tinha que girar o mundo ao meu redor. Eu falei, pois é, meu filho, mas isso não acontece. E aí, a gente vai regulando e a gente vai dando instrução na base sempre da conversa. Mas, amiga, tu não acha, eu falando sobre girar o mundo ao redor das crianças, que a gente inconscientemente deixa o nosso mundo girar ao redor deles? Eu acho que o Leve o que der veio para isso, amiga, para tirar aquela
vida que gira em torno deles, para deixar um pouquinho de lado, nem que seja para estudar os nossos casos como mães que somos, vendo o que pode dar certo para outras mães, porque crianças são iguais de todas as formas. Elas são crianças que têm o cérebro em 7 anos, 4 anos, 6 anos, 11 anos. A maturidade acontece enquanto ser humano para todas. Se é menino, menina. Então, isso que dá certo pra gente, entendendo qual é a maturidade do cérebro dos nossos filhos nas determinadas idades, dá certo para outras mães também. E o leve, o que der, eu acho que veio disso, pra gente sair de viver ao redor deles, nem que seja para poder inspirar outras mães no que dá certo e o que não dá também, para sair dessa órbita deles, né? Eu acho que sim, a nossa vida gira em torno deles. Mas eles não podem achar que o mundo gira em torno deles. E em que medida... eu tenho pensado muito sobre isso, né? Eu tenho exercitado essa minha independência, meus momentos de individualidade. Mas é muito difícil porque a nossa agenda, ela acaba girando em torno dele, né? E o quanto isso impacta na criação de um narcisista, por exemplo. Exato. Né? Que muito provavelmente é esse rapaz que espancou. E aí, qual é o nosso papel nessa história, né? Assim, como que eu me desvinculo disso? E é doloroso pra gente, não sei pra você, mas assim, é doloroso pra mim abrir mão de um tempo que eu dedicarei a eles para fazer outra coisa. Pra mim é insuportável. Então, é insuportável, né? E aí assim, olha como é sensível, né? Se dói pra gente deixar eles para fazer outras coisas e deixar que eles cresçam um pouco mais autônomos e independentes de uma superproteção nossa, porque a gente faz essa superproteção, ela Sim. é instintiva. Ela é... Só que isso, acho que quando ela é instintiva, consciente, a gente consegue regular. Exato. Quando ela é instintiva e inconsciente, a gente cria narcisistas. Exato. E aí, esse narcisista é esse cara que vai espancar no elevador. E aí, o espancar no elevador, ele é um exemplo. Mas existem outras tantas formas desse narcisismo ser ruim. E ele é verdadeiro para homens e para mulheres. Exato. Existem mulheres narcisistas e homens narcisistas. Nós vamos aqui falar dos nossos meninos. Mas essa... O maternar com superproteção, ele pode impactar na saúde mental dessas crianças e transformar eles em pessoas com ansiedade, com uma necessidade de holofotes, com medos de tomar decisão, porque sempre alguém tomou uma decisão por mim. E aí, essa pessoa... Como é que esse ser humano vai para a sociedade, né? Como é que eu entrego esse ser humano para a sociedade? E será que ainda dá tempo da gente fazer melhor? E veja, assim, achamos... com evidências e convicções que nós estamos fazendo muito bem aquilo que está ao nosso alcance. Exato. Com os nossos meninos, mas sempre há mais o que fazer, sempre há o que refletir, o que pensar, né? Então, como que eu respiro, resgato e me preocupo um pouco mais com o ser humano que eu vou entregar para a sociedade e não com a minha cria? Mas é nessa hora que tu tá se sentindo culpado e com dor de deixar de fazer tal coisa para ficar com teu filho. Não é para ficar ou para viver aquele momento. Porque o que eu acho? Eu não vou abrir parênteses. Vou seguir na linha que eu já me dispus a isso. Quando tu tá sentindo culpada que tu deixou de fazer tal coisa para ficar com o teu filho, ou melhor, ao contrário, tu deixou de ficar com teu filho para fazer tal coisa, é o que... Não pense na dor que tu tá deixando, na tua dor. Pense como que ele tá vendo isso. O quanto tu te prioriza, o quanto tu acha que tu precisa de 30 minutos, que seja, para ti. E é aí que ele vai entendendo com os exemplos e não precisa falar. Ele vai vendo, eles vão replicando. Aí ele vai ver que é necessário o mundo girar ao teu redor, não só ao redor dele. E é isso que ele vai entendendo. Aí entra também a questão da ajuda em casa, a questão do mínimo, né? O teu quarto é esse, então aqui precisa, no mínimo, reinar a ordem, né? Não é o caos aqui. Então, ensinar ele que as coisas têm lugar, que as coisas têm horário, que se deve ter... rotina, disciplina, mas ela pode ser, assim...
Tarefa, banho e janta. Pode ser janta, tarefa e banho. Então, pode ter esse revezamento, né? Pode ter. Essa flexibilização. Essa flexibilização. Mas isso tem que acontecer. Mas isso tem que acontecer porque é necessário, não tem abrir mão. Essas coisas vão tornando eles independentes, ao meu ver. O que eu mais faço com o Frederico? Filho, toma teu banho e volta e vamos fazer tal coisa. Eles precisam de previsibilidade, sempre. Mas à medida que tu dá para eles rotina, e quanto mais autonomia tu der, mais eles vão saber que o mundo não gira em torno deles. O que eu vejo muito, e é uma briga que eu tenho em casa também, é tomar banho. Aí, assim, de vez em quando, meu marido fica lá do lado. Gente, mas ele tem 7 anos, calma, vem, vamos tomar um chimarrão, né? Vem aqui, vamos aqui pra sala, ele tá ali tomando banho, daqui a pouco ele sai. E hoje, o que ele faz? Ele toma um banho, ele liga o chuveiro, ele entra, ele lava o cabelo, ele se lava inteirinho, ele sai, desliga o chuveiro, sai, a toalha tá ali, ok, né? E ele sai, aí ele quer ajuda pra se secar e tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas não nem sempre vai ter, né? Nem sempre vai ter, exato. Mas é aí que eu vejo nessas pequenas coisas que a gente vai costurando ao longo do dia, que vai tornando eles autônomos e que vai fazendo eles entenderem que o mundo não gira em torno deles. E é por isso que lá na frente ele não vai se tornar, Deus queira, o rapaz que espanca. Porque o rapaz que espancou, ele achava que necessariamente... foi por traição, né? Não sei. Mas acho que não importa, tem, né? mas assim, alguma justificativa ele deve ter dado. Mas dizer eu que ouvi ele é falar. claustrofóbico e teve uma crise de claustrofobia e ele alegou ser autista. Tá, mas e não teve traição, nada? Simplesmente eu resolvi bater e pronto. Não sei a motivação, mas independente de qual for a motivação, ele alegou que o excesso... né? Porque se fosse só uma traição, se fosse a traição um ímpeto de raiva, um soco resolveria. Mas ele espancou com 60 socos. E que isso estaria atrelado a uma crise de claustrofobia. Que palhaçada, né? Isso é piada. E o seu autismo. Isso. Isso aí é pegadinha do malandro. Mas, o que eu quero dizer? Quando a gente entende que costurando isso, a criança vai entendendo que o mundo não gira em torno dela, que eu acho que o ponto crucial desse homem é isso, achar que o mundo gira em torno dele e que ele tinha esse direito. Que ele é... não há... nada pode derrubá-lo. Exato, né? exato. Nada pode... Pois é, mas aí assim, esse nada pode... O mundo gira em torno daquele cara. O mundo gira... A gente cria cenários onde o mundo acaba girando em torno dos nossos filhos, por muitas vezes. A gente tem uma sociedade em que o mundo gira em torno dessas pessoas que são mais narcisistas. E a gente sabe, né? O cara que se empodera. Esses dias eu tava lendo um material sobre como chegar nos ambientes, né? Como que você deve chegar nos ambientes. Nunca chegue olhando para baixo, chegue sempre olhando para cima, chegue sempre sorrindo. Cumprimente as pessoas mesmo que você não conheça, as pessoas, porque isso te torna uma pessoa poderosa. Né? Então, assim, como que essas pessoas que se colocam na sociedade, que por vezes vêm desse ambiente onde elas foram forjadas aí para serem inatingíveis, né? Ninguém me atinge, porque eu sou forte, eu sou bonito, eu sou atleta, eu tenho uma condição social boa. E tu eu tenho vários amigos que me dizem isso, que eu sou bom, que eu sou bonzão, que eu sou bonzão. E não vai acontecer nada. Eu vou quebrar a cara dessa mulher mesmo, não vai acontecer nada. Então, como que a gente tá dando exemplos diferentes disso para os nossos filhos? E aí eu quero puxar uma pauta aqui sobre bater ou não bater nas crianças. Como que isso impacta? O quanto este rapaz apanhou ou não apanhou? Não sei. Será que ele apanhou? Ou será que ele viu a violência acontecendo de uma forma livre e sem punição nos ambientes onde ele viveu? E o quanto essa violência, a gente fala, foi só um tapinha, foi um chinelo, foi uma... E aí você falou sobre educação respeitosa, eu quero falar sobre educação neurocompatível, que é um lugar que eu me identifico em quase tudo, que é que aquela criança, ela não é uma parte alheia à sociedade, ela é um ser humano. E ela precisa ser tratada como ser humano. E aí, assim, eu sempre me pergunto,
será que eu daria uma chinelada em algum adulto que tivesse comportamento igual ao do meu filho? Não, jamais daria. Jamais. Por que Jamais. para as crianças pode? Né? Eu sempre tive isso. Eu nunca bati no Frederico. Eu nunca. Já teve vontade? Nunca. Nunca. Nunca, por Deus. Nunca. Sabe? Eu acho que o bater... A gente tem várias linhas nesse sentido. Mas o bater em qualquer formato, dar uma surra na criança ou dar uma chinelada, de qualquer forma vai ensinar alguma coisa para ele. Né? A gente não sabe, e talvez nem saberemos, porque o caso foi tão forte desse rapaz, se ele apanhou, se ele não apanhou. A questão toda é que hoje, nas crianças que existem hoje, que são uma geração diferente desse rapaz, e diferente da nossa, daria total... à medida que isso se torne rotina, daria total liberdade para ele achar que isso é o comum, é o normal, sabe? E ele poderia, os nossos... bater numa pessoa quando crescesse, espancar uma mulher com 60 socos, ou um homem, ou seja lá quem for, um cachorro. Já ouviu falar que tem muita violência, crianças às vezes são violentas com animais. Porque são coisas fracas, né? Eu estou me aproveitando de um outro mais frágil. Mas eu, na minha opinião, não acho que bater resolva nunca, nunca, em momento algum. Em momento algum. Eu compartilho da tua opinião, amiga, 100%. E eu acho que assim, ó... eu vejo pelo meu filho, ele nem acha que tem o direito de me bater. Porque à medida que tu bate, que tu obriga a criança... Eu fiz até um post no nosso Instagram, tá lá, né? É que as crianças não nascem uma folha em branco. Elas nascem já precisando de conexão. Então, à medida que tu consegue te conectar com o teu filho e aí entrar no mundo dele, entrou no mundo da criança, que seja... Eu vou fazer uma sugestão, eu vou fazer um desafio para quem quer que seja, eu posso apostar. 10 minutos de conexão dentro do mundo deles. E aí eu falo sim... senta no chão para brincar de qualquer coisa. O teu filho tem 11 anos, o Pedrinho tem 11 anos, alguma coisa conecta com ele. Conecta. Ontem, ele olhou para mim, olha como é, né? Mãe, você vai ficar comigo vendo o jogo do Inter? Conectou. Claro, meu filho, porque eu sou gremista, tá? Que fique claro. Eu também. Aqui. Mas eu torço pro Inter quando eu tô assistindo os jogos com o meu filho, porque... Eu estou eu me conecto com ele ali. Apesar de fazer umas brincadeirinhas ao longo do jogo, porque a gente não pode perder, né? A rivalidade natural. Mas é uma conexão. Exato. Como eu me conecto com ele. Então, assim, quando o caos está instaurado, para conectar. E o que é... E assim, vai chegar o caos. Não é porque sempre a gente está dando atenção que o caos nunca vai vir, que se chama frustração. Que se chama raiva, que se chama medo, que se chama inveja. N coisas. As crianças sentem isso porque elas são seres humanos. Só que à medida que tu consegue se conectar, tu já vai mostrando para eles que não precisa bater. Tu consegue aterrissar eles. Eu consigo aterrissar o Frederico me conectando. Eu nunca precisei bater. Eu espero continuar nessa linha de não precisar. E ele sabe disso, né? Ele tem plena consciência disso, porque ele ouve os colegas, ele ouve amigos que relatam que apanhar. Minha mãe me deu um tapa na cara, mas foi bem fraquinho. Gente, isso para mim consegue ser a pior das humilhações. Mas isso que vai tornar... Porque hoje em dia se fala muito isso. Não pode bater, porque senão ele vai sair batendo em todo mundo. Não é bem assim, não é. O fato de tu não bater, mas tu não dar atenção, não só se conectar, não criar uma rotina onde a criança entenda que ela não é o centro das atenções e que nada tá feito inteiramente a ela, independente da idade. 6, 7, 11, 15, 20 anos. Olha, meu filho, você tem 18 anos. Mas assim, as roupas que você tira, você pode colocar na máquina. Entende? Então, assim, sempre tem tempo. Sempre há tempo para voltar e conectar. E eu acho também que quando a gente não consegue fazer essa conexão e veja assim, mas eu preciso de todo o tempo do mundo. Não precisa. Não. Eu concordo assim embaixo. Acho que violência em nenhuma circunstância ela é legítima e válida. Muito menos quando... muito menos com criança. Salvo para se defender. E a gente vai falar sobre isso em outros momentos. Isso. Porém, eu acho que quando a gente consegue estabelecer essa conexão,
E entender qual é o ponto de conexão que o nosso filho nos pede. Porque às vezes a gente quer estabelecer uma conexão que é nossa. Eu gosto de fazer tal coisa, então vem comigo. Não, meu filho. ele não vai gostar. Não é isso. É o que ele está nos pedindo. E enquanto ele estiver nos pedindo para brincar, né, amiga, que tu falou no teu vídeo, brinquemos. Demos essa atenção para eles, porque essa criança pode não ter apanhado. Mas se ela não for uma criança amada, conectada, dói mais respeitada, ainda. Ela vai extravasar essa frustração em algum lugar. E dói mais ainda, sabe? E esse extravasar pode ser espancar uma mulher ou alguém num elevador. Só que eu vejo também, amiga, que o mundo passa tudo tão rápido, é tudo tão tecnológico, a coisa é a velocidade é sempre tão grande que, sim, vão ter pessoas que vão dizer, mas é que eu não tenho tempo. Não, a gente nunca tem tempo mesmo, nunca, sabe? Só que eu desafio 15 minutos, que seja para tarefa num lugar diferente, que seja para sentar no chão para brincar, para pegar um filho de 11, 15, 18 anos, porque alguma coisa a gente sempre sabe do que eles gostam. Sentar e fazer juntos e se conectar, eu garanto que a coisa muda. E isso eu aprendi, eu li num livro onde fala muito sobre isso. Era uma mãe com 3 filhos. E ela chegou e falava assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? Ela não é psicóloga, não é nada. Ela era da área, ela é bióloga, inclusive. O que foi que eu fiz? Eu tinha tive 2, agora tenho 3. A minha vida virou um inferno. Ela falava isso no livro. A minha vida virou um inferno depois que eu virei mãe. Só que ela não se dava conta o quanto as crianças pediam conexão. E quando eles fazem birra ou eles pedem atenção negativa, ela se dá de várias formas. Seja batendo no irmão, seja quebrando a casa, seja gritando com a gente, com os pais, eu digo, né? Isso tudo é querer atenção de forma negativa. É só parar e não é falar assim, parar de chamar atenção. Tá querendo chamar minha atenção? Isso não é se conectar. É para tudo e ver aonde que tu consegue entrar na vida deles. Eu tenho certeza que faz a diferença. Além de costurar a rotina, as limitações, o entendimento de que existem pessoas, mundo, seres humanos além deles. Isso eu reforço muito para o meu filho também. Dá, sim, autonomia para fazer coisas que eles conseguem, né? O Frederico, eu te mandei um vídeo, né? A gente estava fazendo janta e ele com uma faca perigosíssima. E ele falou, mãe, deixa que eu consigo. Eu falei, meu filho, eu confio em ti. Só que veja. Era uma faca pequenina. Que eu quis dizer perigosíssima, que era uma faca pequenininha. Saiba que tenha atenção, porque se cortar teu dedo vai doer bastante. Pode cortar feio. Então, assim, pega desse jeito um tomate. Ele cortava e comia. Cortava porque come tomate. Uau! Que sucesso! Só que não, né? E aí, e ele sempre me pede isso. Então, ali é uma conexão. Gente, uma conexão. Eu conecto com o meu filho, com o Frederico. Quando ele quer ovo de codorna, eu coloco para cozinhar. Eu falo, tá aqui, descasca. Gente, ele fica 15, 20 minutos descascando e faz briga de ovos e não sei o que, e come. Vocês não têm noção? Conecta e ele fica outra criança. Eu faço um desafio para quem quiser. Outra coisa que a gente usa muito lá em casa, e eu acho que daria muito a ver com este rapaz que fez essa né, enfim, atrocidade. Existe raiva, é legítima, eles precisam treinar, né, a administração da raiva, mas eles precisam ter raiva, ter frustração, ter inveja, precisam, tá? É necessário, não dá para engolir. Quando ele tá com muita raiva, eu falo, meu filho, eu também fico com raiva. Pode ter certeza, se tu tá com raiva, qualquer coisa que tu fale, também me deixa com raiva, porque aciona a minha criança, né? Mas eu sempre falo pra ele, eu sou a água. Eu posso estar com raiva, porque daí tu grita, tu isso, aquilo, porque ele grita, como uma criança normal, grita, berra e vai e bate o travesseiro na cama. Você tá fogo, mas agora você é água. Eu vou ficar aqui o tempo inteiro, porque eu sou água, porque se eu for o fogo, a casa vai incendiar. Então, por enquanto, eu vou dominar minha emoção e eu vou ser a água. Você está sendo fogo, eu serei a água. Enquanto você precisar, eu tô aqui. E a gente assistiu aquele filme dos Elementos, né? Eu lembro muito, esse filme é muito legal. Para quem tem filhos, por favor, assistam. E já não é novo, né? Já faz tempo. Elementos, que fala muito sobre isso. O quanto o fogo e a água não queriam se encontrar. E ele falou um dia para mim, mas mãe, o fogo e a água não podem... Nesse caso, podem.
E eu vou ficar aqui contigo quando for preciso, porque eu sou a água. Agora Vou estar contigo pro que der e vier. Exato. E eu acho que a gente costurando tudo isso, a gente consegue criar um ser humano que possa ser e será diferente na sociedade. Os nossos meninos, eles são influenciados, e eu acho que vale a gente se atentar a isso também, porque os nossos esforços dentro de casa, eles são muitos, né? Exato. A gente busca entregar para eles o nosso melhor. Isso sem tempo, né? Sem tempo. E assim, busca ter uma rotina mínima, busca ter limites, busca dar exemplos, acho que é um conjunto de coisas que vão entrando, mas acima de tudo busca dar amor. Amor. E ensinar o respeito. Exato. Mas tudo que tá ao redor dos nossos filhos, que é o que eles são altamente influenciados, e aí eu vou falar de um pré-adolescente, que é o meu, que tá numa fase onde tudo que tá lá é melhor, começa a ser melhor do que tá aqui. Né? Tudo que os outros fazem começa a ser melhor do que o que tá aqui na minha casa, né? E a gente começa a ficar num dilema de deixar que ele vá experimentar aquilo lá, porque isso também é uma outra teoria minha de vida, é que a gente só vai saber o que é bom se a gente souber o que é ruim. Então, a gente precisa ter um referencial comparativo sempre para tomar uma decisão com uma qualidade maior, né? Então, ele precisa entender, não necessariamente experimentar uma dor profunda para saber, mas que vai, né? Mas ele precisa entender que o que tá lá não é tão bom, né? A grama do vizinho não é tão verde. E a gente precisa soltar essa criança. Então, eu tô vivendo uma fase agora com o Pedro, que é de começar a soltar ele pro mundo, pro universo, pra sociedade, onde ele vai ter essa autonomia que eu ensinei a ele, que o meu pai me ensinou e me disse aos 17, agora é contigo. Eu preciso dizer isso pro meu filho. Mas eu preciso dizer isso num contexto social muito diferente do contexto social onde eu vivi. Onde hoje eles têm acesso à informação numa velocidade incrível. Exato. Onde hoje a gente está aqui conversando, mas o meu filho sabe de 11 anos o que é OnlyFans, o que é... Ele não acessa, veja, mas ele conversa com outras crianças que sabem o que é, porque eles se falam sobre isso. Então, como que eu protejo, mas ao mesmo tempo largo essa criança para um mundo que é múltiplo e que é voraz, com essas cabecinhas que estão efervescendo. E volátil. E volátil, que estão efervescendo e que estão saindo. Então, é outro momento, outro cenário, né? Onde eu já estamos saindo desse mundo do brincar ainda. Mas eu tenho plena convicção, e isso eu posso falar para vocês, de que o Pedro sempre recebeu, recebe e continuará recebendo todo amor e respeito da nossa parte. E quando eu entrego isso para os meus filhos, de coração, de forma legítima, e eles dizem, mas você já falou hoje que você me ama. Eu falei, vou falar de novo. O Fred também fala. Aí, às vezes, eu paro e fico contemplando, literalmente contemplando os meus filhos. E aí, o Pedro, meu mais velho, fala para mim assim, vai chorar de novo, mãe? Vou, meu filho, vou porque eu te amo, porque é muito... E eles sabem que ali há um lugar de acolhimento para sempre. Eu acho que talvez isso tenha faltado para este rapaz. Provavelmente. Que ele se sentiu agredido por alguma coisa que não deu certo. Ele se frustrou com alguma coisa que, eu sou bonzão e isso não... E ninguém ensinou ele a lidar com isso. Exato. E ele também, enquanto adulto que não buscou melhorar. Que inclusive, rapaz, saiba que tem conserto. Vai pagar caro. Sim. Se sobreviver na cadeia, paga caro. Sim. Mas teria conserto. Porque nunca é tarde. Nunca. Quando a gente fala de amor, carinho e respeito pros filhos, é sempre importante salientar que o amor, o carinho, o respeito não se dá só nas palavras. Não se dão só nas palavras, eu te amo, eu te respeito, tá? Só que agora vai pro banho sem perguntar por quê. Agora come isso aqui sem perguntar por quê. Ok, existem coisas que são essenciais para a saúde, para a educação, que não tem negociação. Lá em casa é assim. Meu filho entra no carro e coloca o cinto, não tem negociação para tua segurança. Eu não vou, nem saio. Enfim, o banho pode ser flexibilizado, mas agora, depois ou depois, mas vai acontecer, dadas as proporções. Porque também um dia sem banho não mata, né? Não. Então, há de se pensar nisso. Mas isso
é importante frisar que nem sempre é só o abraço, o carinho, aquilo que os pais, talvez, desse rapaz, os meus pais não faziam isso. E às vezes uma rigidez extrema, que não é bater, ela é muito mais violenta Do que bater, efetivamente. Então, O cala-boca. o cala-boca, o engole o choro. O engole o choro, aham. E o quanto esses meninos aprendem. A gente tem casos Deus próximos do céu, a gente em que isso se dá ainda, né? Engole choro. Cala a boca, você não tem direito de falar. Os meus filhos falam assim: você vai me deixar terminar, por favor? Exato. Sim, eu vou te deixar O Frederico terminar. fala também, mãe, tu me interrompeu? É. Tá bom, meu filho, agora eu estou te ouvindo, sabe? Mas a questão dos inegociáveis, eu quero só trazer uma fala que eu ouvi uma vez de uma mãe que eu achei muito interessante. De uma mãe de alguém que me contou sobre essa história. A pessoa, se ouvir o podcast, vai lembrar quem foi que me contou. Que ela falou assim: minha filha, você tem liberdade para quase tudo. Você só não tem liberdade para aquelas coisas que são minha responsabilidade ainda na sua vida, tipo a sua saúde. Então, se tá frio e eu tô dizendo pra você sair com o casaco, você vai sair com o casaco. Porque se você ficar resfriada, quem vai ter que cuidar de você sou eu. Quem vai ter que te levar pro hospital sou eu. Então, acho que tem um pouco desse calibrar, assim, também, né? Com eles, os limites, de uma forma em que eles entendam, né? Você vai botar o casaco porque eu quero? Não. Você vai botar o casaco porque é importante pra sua saúde, Exato. porque você vai se proteger de um resfriado e porque nós dois não queremos nos frustrar ali na frente com uma doença. Eu sinto a mesma coisa. E aí? Se acontece qualquer coisa, a responsabilidade de quem? Não perante a justiça ou coisa do tipo. Comigo e com ele. Nós dois, naquele momento, sabe? E eu vejo muito isso. Eu falo isso muito pro Frederico, sabe? Que o que for de responsabilidade minha e que faça diferença na saúde, na segurança dele, não negocia. Pode se trocar, né? A ordem dos fatores. Podemos flexibilizar algumas coisas. A ordem dos fatores não muda o produto. Mas, enfim, eu acho, amiga, que nós temos um mundo, eu tenho um mundo para falar e para colocar para as pessoas vivenciarem o quanto, e eu acho que é o que volta ao nosso assunto do rapaz, o quanto o carinho, amor e respeito fariam toda a diferença na vida desse homem. E eu não estou culpando essa mãe. Não estou culpando essa mãe nem esse pai. Não. De forma alguma. Eu estou dizendo que, ainda que nada disso tivesse acontecido na vida dele, porque muitas dessas coisas não aconteceram na minha infância, ainda assim eu não saí espancando ninguém. E eu sou a prova de que a gente, com consciência e coragem de dizer que não sabe, que precisa de ajuda, a gente consegue dar certo sem espancar ninguém, sem violentar ninguém. E mais, sem oprimir ninguém. Exato, sem desrespeitar ninguém. E mais, criar um ser humano como eu crio meu filho, que não é o perfeito, não é o melhor do mundo, mas sim, dentro do que eu acho que é necessário e básico para ele saber que lá na frente a vida real é assim, ele tem, sabe? Ele está tendo e vai continuar tendo, né? Por isso que é importante, nem sempre, pode não ter tido esse homem, mas ele continua sendo responsável justamente por não ter tido, para ele dar jeito nisso. Caminhando para o final do nosso episódio. Hoje não deu briga! A gente não precisa brigar sempre. A próxima acho que vai dar. Quem sabe? Vamos pensar. Mas eu acho que nós temos pontos de vista diferentes, inclusive em relação à criação dos filhos, e nós já falamos sobre isso, mas nós estamos certas de que amor e respeito devem sempre ser a base, independente do formato da sua família, independente da constituição da sua família, independente de quem está ali dentro daquela casa. Amor e respeito, eles sempre vão ser pilares fundamentais. E aí, quando a gente dá amor e respeito, a gente solidifica uma base. E essa base eu estou com você porque daí vier, no meu modelo de família. Inclusive em casos esdrúxulos, porque aquela criança, ela vai se tornar um adulto seguro. Onde ele não precisa, por meio da violência, do grito, da opressão, se afirmar. Ele vai se afirmar por quem ele realmente é. Tocando na sua essência, tocando nas suas bases de amor, tocando naquilo que ele aprendeu naquele ambiente familiar de respeito. Isso vai tornar ele um ser humano de respeito. E é o que nós acreditamos, apesar e para além de todas as dificuldades que o maternar, que a parentalidade
têm, né, trazem. E a sociedade. E a sociedade, e nós precisamos nos manter firmes nessa convicção, na nossa casa, pelo menos, que é um ambiente onde eu consigo controlar. E é um ambiente seguro, é o ambiente mais seguro para eles. E esse ambiente seguro, ele vai permitir que nós estejamos conectados, né, amiga? Exato. Se eu me sinto segura com o meu cônjuge, com o meu parceiro, com a minha parceira, com quem tá dividindo a casa comigo, eu me conecto. Eu não me preocupo com o que ele vai pensar. Será que estamos seguros e conectados. Isso serve para as crianças e para os filhos. Então, a gente espera que vocês consigam levar algo desse episódio de hoje. Exato. O que der, o que couber na família de vocês. A gente vai seguir com alguns conteúdos ao longo da próxima semana sobre esse tema, ainda reverberando muitas coisas, porque não cabe tudo aqui, né? Exato. Tem muita coisa por vir. Levem o que der deste momento. Olhem para suas crianças. Olhem para si. Olhem para o que tem, qual é a rotina, o que dá para fazer diferente, qual é a verdadeira conexão que se tem com o filho que se tem, com o marido, e leve o que der, principalmente do meu desafio. Eu desafio, façam isso, se conectem 10 minutos para a vida. Que cada família, cada mãe, cada pai, né, inclusive, sabe como se conectar, o que conseguiria se conectar com seu filho. Conectem-se. Conectem-se. Eu tenho certeza que vocês vão ver a mudança rapidamente. E quem tá assistindo, que ainda não segue a gente no nosso canal no YouTube, Leve o que Der. Dá um like neste vídeo. Ixi, dá um like. E segue a gente lá. Se inscreve no nosso canal. Exato. Enviem para os amigos, para os conhecidos. Porque vem muito conteúdo legal aí pela frente. E a gente tem boas risadas para dar ainda. E sim, muitas. Obrigada! Beijo. Até a próxima.